Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2024. Vamos trazer mais um áudio, cujo título é As Consciências são Sementes de Luz. Vamos também aqui trazer um histórico de como são derivadas as consciências da consciência maior, que é a fonte criadora. Essa fonte cria consciências que criam depois multiversos, universos, galáxias, estrelas, planetas e luas. Cada consciência vai criar de acordo com a sua capacidade. Mundos superiores, mundos inferiores, terceira dimensão, quinta dimensão, 10ª dimensão e por aí afora. Nós estamos agora num tempo de transição e ascensão, e a luz, que é a consciência maior, está lançando sementes de luz e consciência. E aquelas pessoas que estão aqui encarnadas na Terra podem então receber essas sementes e multiplicá-las, fazer produzir como uma grande seara. E esse momento que nós vivemos hoje na Terra é de fato um momento muito grande e único de expansão dessa consciência. Coloquei aqui num áudio esses dias que as almas que estão reencarnando ou encarnando na Terra são consciências superiores, sementes estelares. Então, vamos fazer aqui um apanhado mais ou menos geral desse momento tão grandioso para o planeta Terra e a sua humanidade. Vamos começar com a fonte criadora. A fonte, a gente denomina de fonte porque é de fato como uma fonte de água onde começa a formação de um rio. Que na medida que vai agregando outras vertentes, ele se transforma num manancial caudaloso de água. A fonte simplesmente é a origem das consciências. Existe uma explicação que diz que é o incriado. Essa energia, essa fonte, que nós chamamos de Deus, não há como entender como se criou isso. Apenas que existe, que sempre existiu e que nunca terá fim. As nossas consciências hoje, limitadas como estão, de fato, não há como compreender esta situação. Mas vamos esquecer o incriado e vamos apenas reconhecer que esta fonte existe e que dela emana tudo o que se cria no cosmos infinito. Porque essa fonte é uma consciência, mas é também luz, é também amor. Consciência, luz, amor. É tudo o que há. Nada, absolutamente nada existe além destas três coisas básicas, os três ingredientes da criação eterna. A fonte criadora é a consciência mor, ou seja, a consciência suprema da qual tudo emana. Vamos fazer um pequeno parágrafo aqui para entender que desta consciência maior sai a sua imagem e semelhança átomos, sementes
divinos. Ou tem pessoas que preferem que se diga centelhas de luz. Uma chispa, um fragmento, um piscar, como se fosse um relâmpago. Ali inicia a propagação da criação. É preciso que saia desta consciência maior fragmentos para que ele se multiplique como sementes de uma árvore. Por isso nós sempre dizemos aqui que consciência são sementes, nós somos derivados de uma semente e somos também sementes na atualidade, no estado que estamos. Quando eu falei há pouco tempo sobre as mônadas, o átomo semente divino, ele é realmente uma consciência muito grande, muito intensa. Não poderia esse átomo viver em mundos inferiores. Então ele se divide em 12 superalmas e depois mais 12 superalmas e forma um conjunto de 144 superalmas. Estas superalmas criam multiversos, universos e galáxias. A energia é tão grande que somente elas podem criar, obviamente, tamanha estrutura energética como um multiverso, um universo, uma galáxia. Mas ela não pode se afastar desse núcleo tão grandioso que é o Sol central do multiverso, do universo, de uma galáxia. Porque a energia é realmente poderosa, atômica. Então, cada uma das 144 superalmas se divide em almas, que é mais um fragmento dela própria. Um fragmento daquela consciência, daquela energia, daquele potencial atômico. Então, essas partes menores conseguem criar estrelas e também planetas e luas. Porém, uma alma também ainda possui energia atômica que não pode se aproximar de certas luas, de certos planetas, que ainda estão numa frequência muito baixa, início de formação, como a Terra, por exemplo, que nós conhecemos. Então essas almas se dividem em fractais, mais uma fatiazinha, mais uma fração dessa consciência. Lembrando que tudo é consciência, luz e amor. É um átomo semente que se divide, se divide, se divide, vai se fracionando em partes. Então a nossa consciência, que é a nossa própria alma propriamente dita, nada mais é que um fractal. Então somos um fractal de alma, um fractal de consciência, mas pertencente à energia superior, à mônada e à fonte. Existe uma frase que diz: a parte está no todo e o todo está na parte. Isso é uma verdade. Nós aqui, como um fractal dessa consciência maior, temos tudo que existe naquela consciência maior, do nosso eu superior e também do Criador. É óbvio que limitado às circunstâncias aonde cada um está. E se tudo é consciência e tudo é criado daquela consciência maior, entendemos que a Terra que nós conhecemos é uma consciência. Por isso nós chamamos de Gaia. É a consciência da Terra, uma consciência viva. Porque ela também evolui. Assim como qualquer outra estrela, qualquer outro planeta, as galáxias evoluem. O movimento cria a vida.
Por isso tudo é movimento. Há uma espiral galáctica, por exemplo, que gira constantemente ao redor do seu núcleo, que é o seu Sol central, também conhecido como buraco negro. O que está dentro, um dia vai estar lá fora, na periferia, porque o buraco negro faz esse processo. É uma usina atômica. Tudo que está ao redor dele vai se aproximando na espiral até que um dia cai dentro e sai do outro lado em forma de poeira cósmica. E daí aquela poeira começa a se aglomerar novamente junto com os gases e a luz e tudo que existe no éter, e vai se amontoando, como se diz, até formar um novo núcleo e um novo planeta, depois uma nova estrela e assim por diante. Aqui a gente fala de uma forma prática para que todos vocês possam compreender o mecanismo, bem básico. Uma linguagem bem compreensível, sem termos técnicos, porque a maioria não entenderia. Desta forma, eu acredito que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor quem somos todos nós e é o momento muito importante que estamos agora vivendo. Uma vez criados os multiversos, os universos, as estrelas, as galáxias, os planetas, as luas, resta para as consciências em forma humanoides, vamos dizer assim para identificar, porque existem todas as formas. Sabemos que tem formas parecidas com humanos, não exatamente humanos da Terra. Existem algumas raças muito parecidas, sim, se confundem com os humanos. Mas tem raças diferentes, como os avians, têm uma cabeça parecida com uma ave e um corpo parecido com o humano. Os insectoides, que também têm um corpo parecido com os humanos, mas uma cabeça parecida com um inseto. E aí vai, né? Não vou aqui citar porque são infinitas as raças. Mas sempre que você vê algo parecido, um corpo, é de fato uma alma ou um fractal de alma. A partir da 12ª dimensão, algumas informações dizem que nós seremos apenas um corpo de luz. E mais nas dimensões superiores não existe forma, existe apenas a consciência. Então, obviamente que vamos dizer que as formas humanoides são as formas dos mundos inferiores, ainda das dimensões mais baixas, onde existe matéria. Porque a matéria é a luz condensada, transformada em volume físico, material. Essas raças cósmicas, elas descem para desenvolver mundos, fazer o progresso, a evolução desses mundos e das suas comunidades que se formam nesses mundos. Por isso a consciência tem que ser limitada. Não é possível uma consciência elevada vir num mundo tão baixo, uma que aquela consciência causaria um estrago muito grande pela sua capacidade energética e atômica. Mas as experiências da criação, se a consciência lá muito elevada cria universos, cria galáxias, cria estrelas e luas e planetas, as consciências mais limitadas, como fractais, vêm experienciar, criar coisas pequenas. O que a humanidade criou aqui na Terra? Não foi galáxia, nem estrelas, nem universos. Os fractais de almas que vêm para um planeta como a Terra, num mundo de terceira dimensão, de provas e expiações,
vem experienciar, criar coisas que servem aqui para o planeta. Experienciar as polaridades, ou seja, os dois lados de uma mesma situação, como nós conhecemos. Essa história eu nem preciso contar aqui, vocês sabem. O que a humanidade cria? O que ela criou até aqui? Nós só temos a história de poucos milhares de anos, não temos nenhum conhecimento científico de muitos milhares de anos atrás, mas temos a noção dos últimos milênios. A evolução que nós temos como conhecimento, como história, basta para entender isso. O que nós viemos criar neste planeta de terceira dimensão? E isso é uma limitação, porque é um aprendizado básico, inicial. Como um fractal, nós criamos a base e depois, aos poucos, vamos subindo os degraus, que é o que acontece agora na transição planetária. A Terra conclui agora um grande ciclo primário de provas e expiações e vai se transformar num mundo um pouco mais evoluído, melhor, de frequência mais elevada, um mundo de regeneração, não mais de provas, expiações, de dor e sofrimento. Significa que as almas prontas não terão mais dor e sofrimento pela frente, que já é uma grande vantagem. Para fazer essa transição agora, foi preciso todo um projeto maior, de consciências mais elevadas, que a gente chama de projeto ou de plano divino, que pensou em todos os detalhes, porque tem uma grande comunidade de almas que dependem deste plano, desse projeto, e ele é tão perfeito que ele não permite erros. Os únicos que podem cometer aquilo que se chama de erro são os próprios humanos encarnados, as almas encarnadas, por seu livre-arbítrio. Porque tem a condição de fazer diferente e não faz. Estamos agora nos últimos tempos da transição planetária. E as consciências começam a receber pulsos de luz. Não há como expandir a consciência pela livre vontade simplesmente se não há um motivo, se não há um desencadeador. É como se fosse uma faísca, se não tem um instrumento lá que provoca, não acontece. Eu não posso dizer faça-se a faísca e ela se faz. Mas se eu tenho lá, tipo, duas pedras e bato uma na outra, vai sair uma faísca. Dois pedaços de ferro, eu bato um no outro com força e vai sair uma faísca. Então, essas consciências que estão na experiência de provas e expiações, elas fazem um progresso chamado de ético-moral, que é o projeto no final do ciclo, após experienciar todas as possibilidades da criação, dentro da dualidade, viver o lado que a gente conhece como o bem e também como o mal, entender, ter a consciência da diferença de cada coisa, ela está pronta para receber os pulsos que vai alargar a consciência. É como se fosse um balão, em cada soprada que você dá nele, ele vai aumentando o tamanho. Então as consciências humanas agora estão recebendo esses pulsos de luz. Lembrando que junto com a luz vem também o amor, porque luz e amor faz com que nós possamos agora desenvolver o final da nossa consciência de terceira dimensão e dar o salto quântico para a quinta dimensão. Na medida que esses pulsos chegam, aquelas consciências que estão aptas a receber, estão se abrindo para receber, elas vão absorver aquela energia e vai aumentando a sua frequência. Absorve e aumenta.
Lembra do balão que você vai enchendo ele, cada soprada ele vai aumentando o tamanho. A tua consciência aumenta de tamanho, vamos comparar assim, a cada pulso. Esses pulsos também são denominados de flash de luz, ou flashes solares. Eles vêm agora constantemente, cada vez mais fortes, para que as consciências façam essa evolução rapidamente. Esses pulsos são também denominados de sementes. Porque junto com esse pulso de luz vem conhecimento. Conhecimento também é semente. Propaga algo como uma semeadura que vai germinar e vai produzir mais e mais de si mesmo. Aquela consciência superior, ela chega de várias maneiras e muitas vezes as pessoas que estão mais aptas, mais abertas, elas recebem informações mais detalhadas, que é aquilo que nós chamamos de canalizações. As pessoas que têm sensibilidade e um pouco de conhecimento entendem a mensagem e podem transmitir para outros que também estão abertos para aquela consciência nova, aquela mensagem, mas que por si só não tinha como entender e passar adiante, multiplicar. Porque a luz, como semente, ela caindo em terra fértil, rapidamente ela vai se reproduzir. Nós falamos aqui há poucos dias das crianças especiais, as sementes estelares. Estas sementes também são luz, informação, consciência, que elas vêm para se materializar. Luz, consciência, amor, numa forma humana, física, dotada de uma alma, obviamente, com essas características. Então, sementes agora existem de todas as formas, de todos os tipos, como numa floresta. Nós, humanos encarnados mais antigos, recebemos essas sementes em forma de consciência. E as crianças especiais, elas vêm na forma de sementes. Porque daí elas vão absorver mais e mais e mais conhecimento e mais informações. É como se fosse uma usina nuclear que produz energia o tempo todo. Como é importante ter a noção do que está acontecendo. Porque na medida que nós temos a informação, nós temos a capacidade de absorver essa informação e de passar adiante, multiplicar, usufruir, criar, multiplicar e espalhar em todos os recantos da humanidade, nós estamos realmente trabalhando numa seara, cultivando algo que nós vamos colher logo ali adiante. Como uma plantação que se planta na primavera e se colhe no outono, rapidamente, em questão de meses. O tempo de transição e ascensão está aqui. Não dá para esperar mais. Aqueles que vieram numa missão de alma estão dirigindo como um timoneiro numa embarcação. Se preocupam com a direção do barco e precisa levar a um determinado lugar. Muitas almas encarnadas hoje se prepararam ao longo de séculos, às vezes milênios, para estarem encarnadas agora. Mas aqueles que não fizeram isso também estão tendo a oportunidade de autoiluminação, que nada mais é do que uma expansão interna da sua própria consciência, da sua compreensão.
E quanto mais cresce essa luz, mais gente, mais almas encarnadas estão alinhadas. E chegará o momento que uma boa parte da humanidade atual da Terra fará o salto quântico, dimensional. A sua ascensão, que sempre falamos. Vamos, a partir de hoje, olhar um novo olhar. Nesse último sábado, eu trouxe aqui para vocês um áudio falando que é preciso criar o novo em cima de uma nova plataforma de consciência. Não dá para criar algo novo no velho sistema, na velha plataforma. Simplesmente ela não está apta para receber e exercer a sua função do novo. Essa plataforma nova é a própria consciência. Porque uma consciência que se expande, ela não volta mais ao estado anterior. Jamais. Porque o caminho é para frente, para cima. Quando a consciência que está em cada um de nós aceitou se fragmentar numa partícula pequena, num fractal, para vir para um mundo de terceira dimensão, como o planeta Terra, por exemplo, ela foi ao ponto mais distante que uma consciência pode se afastar da sua fonte original. Ou seja, é o menor fragmento possível, que pode criar algo, obviamente. Falamos num outro tema, mais um tempo atrás, sobre as Stardust, que é a poeira da nossa consciência. Nos fragmentos sobra a poeira. Aí é outra história que eu não vou aqui mencionar, porque senão vai confundir as coisas. Mas como capacidade de criação, nós viemos para o ponto menor, o ponto inferior. E agora temos a capacidade e a oportunidade de subir, ser integrado a uma versão nossa mais elevada. Porque as consciências de uma mônada, elas não são como um grupo de pessoas, uma hierarquia de formas humanas, não. É apenas uma consciência que se dividiu e se separou em partes, buscando informações que agrega sempre para a mesma mônada. Então, quando você ascensionar agora, você vai ser agregado a uma versão tua mais elevada. Você vai subir essa consciência. Tanto é que já veio a informação esses tempos, e eu coloquei aqui, que nós tínhamos uma consciência em torno de 1, 2% da nossa capacidade deste corpo humano, o cérebro, porque nós estávamos experienciando o extremo inferior da capacidade. Na ascensão agora para a quinta dimensão, nós vamos se integrar a uma versão nossa mais elevada de consciência e nós vamos estar com 79% da capacidade que um cérebro humano pode produzir de entendimento, de consciência. Aonde estavam esses outros 76, 77, 78? Na nossa versão acima. Então nós vamos ter uma capacidade incrível de entendimento, porque é muito grande a diferença de 1, 2 para 79. E o mais interessante é que a partir da quinta dimensão, a nova Terra de quinta dimensão, ela se dividirá em 5 faixas dimensionais, que serão quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensão. E a consciência que está naquele corpo, que também não vai morrer como acontecia aqui, ela tem altos e baixos como uma montanha russa. Então ela pode subir para a sexta em alguns momentos, experienciar alguma coisa, depois volta para a quinta, depois vai para a sexta, sétima, depois volta para a sexta e quinta, e vai para a oitava, depois vai para a nona. Ela vai experienciando. E ela sobe 79 para 80, 90, até chegar ao 100 quando está na nona dimensão. E somente quando estiver numa linha reta
de nona dimensão, consciência 100%, e não baixar mais, ela vai fazer um novo salto quântico para a 10ª dimensão. Vai se integrar uma versão mais elevada. Isso não se sabe quanto tempo vai levar, talvez milhões de anos, mas um dia chega e a partir da 5ª dimensão o tempo como nós conhecemos não existe mais, não vamos nos preocupar com isso. Até porque, eu já disse aqui tantas vezes, uma consciência de 3ª dimensão não tem condições de entender uma consciência de 5ª dimensão. Vamos entender quando nós chegarmos lá. Estamos próximos. Já temos hoje capacidade de entendimento de muita coisa que não entendíamos há 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás. Então, fica aqui mais ou menos, porque esses assuntos eles são ilimitados. Uma vez eu me fiz essa pergunta: aonde vamos chegar? E falar bem a verdade, não se sabe, ninguém sabe. Se a criação jamais cessa, se não há limite, se tudo é infinito, não vamos nos preocupar com aquilo que vai estar lá muito adiante. Vamos nos preocupar com aquilo que está aqui próximo, os próximos passos. Vamos entender o que vem ali adiante, e basta. É como numa estrada, não adianta você pensar que lá daqui 10 quilômetros tem uma curva acentuada, vou ter que ter cuidado. Se preocupe com essa curva que está na tua frente. Porque se você não passar por essa, não vai chegar lá na frente também. Então, vamos fazer os passos de acordo com a nossa capacidade, sem estresse. Alegres e felizes por termos chegado até aqui. Se você está escutando esse áudio, você chegou até aqui. Olha que maravilha! Você já está nos degraus, de acordo com a tua consciência, de acordo com aquilo que você consegue compreender, para poder dar os outros passos, subir os outros degraus. Lembrando que as sementes estão sendo lançadas a toda hora agora. E isso não vai parar. Pelo contrário, vai aumentar cada vez mais. Só não aproveita aquele que realmente não tem olhos para ver, não tem ouvidos para ouvir e não há interesse sobre esses assuntos e sobre as coisas da vida, da sua própria vida, da sua própria existência. Decididamente tem pessoas que realmente não querem saber quem são. Vivem a ilusão porque a ilusão é agradável. Continuarão na ilusão porque é uma escolha, uma opção. Mas você está aqui. E se você está aqui, você está andando, você já andou muito, e o caminho vai ficar agora cada vez melhor. E assim, eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.